Um tema que eu escolhi para o meu canal, Marcelo Lucero, vamos juntos nessa onda, bem polêmico, e não vejo quase as pessoas comentarem por aí. São as gerações. Nasci na geração 60, então aí vou tomar como parâmetro um pouco antes, e a minha, e já dar um pulo para a geração atual. Então se cogita muito, eu vejo o pessoal da minha idade, gosta de relembrar os tempos passados como se fossem excelentes e magníficos. Nós temos que ser verdadeiros também com as mazelas, os erros e as coisas que também não foram boas. Tivemos sim coisas boas, em todas as gerações tem as boas e as ruins. Então vamos citar algumas ruins aqui para não ficar com esse discurso de parece que tudo era mil maravilhas. Antigamente crescíamos num ambiente familiar onde a base era a hierarquia, a sociedade era toda hierárquica, era vertical. Vô, pai, mãe obedecia, filho obedecia, as instituições, havia toda uma hierarquização, a profissionalização, as pessoas entravam numa carreira, seguiam, galgavam cargos, e assim funcionava mais ou menos a sociedade e as instituições familiares. Mas, voltando, a família, que é a base, a célula mártir de uma sociedade, não era tão boa assim. Nós tínhamos uma infância muito rígida, muito rude, muitas vezes por parte de papai e mamãe, principalmente papai, eram muito violentos. Às vezes não tínhamos condições de expor nada, sempre a palavra não era a que mais se usava. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo era feio e tudo era errado. Fruto também deles ter tido esta criação. Então, como eles não tinham muito estudo, via de regra, naquela época, poucos eram alfabetizados. E mesmo os alfabetizados vinham de uma cultura muito rigorosa. Então, naquela época, as meninas, as mães, eram criadas para ser donas de casa, família, criar, respeitar o marido. O marido para trabalhar, construir, trazer receitas para dentro de casa, mas tinha as mazelas. Os homens tinham certas liberdades, muitos agrediam suas esposas, tinham agressões físicas contra os filhos, tinham mulheres fora do casamento, muitas mulheres padeciam dessa situação e aceitavam, porque elas foram criadas para isso. Era vergonhoso uma mulher se separar e não tinham toda a estrutura financeira e social para suportar muitas vezes a separação. Então há muita farsa de que muitos relacionamentos da minha geração e idades superiores eram maravilhosos, não eram. Há muito ódio nas famílias, principalmente dos filhos em relação aos pais, por estas situações. Foram criados de forma muito enérgica e muitos traumas, muitos impulsos retidos, muitas, hoje, problemas emocionais são frutos daquela época. Não vamos nos enganar, temos que ser coerentes. Tinha coisas boas, brincavam na rua, tinha uma certa liberdade, mas era fruto de uma sociedade que naquela época era muito menos de 70 milhões de habitantes. Não tínhamos televisão à vontade, meios de comunicação, essas formas. Então temos que fazer essa triagem para procurar entender o que a gente tinha com o que se tem hoje. Aí nós não tivemos um processo de transição, atropelamos no meio do caminho o que aconteceu, os nossos filhos não soubemos passar, entender o que nós erramos e passar de uma forma melhor, e os nossos filhos para os nossos netos, e se criou um ciclo vicioso que hoje a gente poderia comparar, que era 880. Antigamente não se dava nada, ou muito não era exercido, e hoje parece que se dá tudo, sim é a palavra que se diz, sim meu filho, sim, o que tu quer? Então se criou um polo, vamos dizer assim, não muito salutar para ambas as gerações. Infelizmente também somos responsáveis pelo que está aí. Não podemos nos eximir, achar que essa juventude, essa sociedade carente, desbussolada, desorientada, sem rumo, sem objetivo, aconteceu do nada. Não, nós somos pais, somos avós, nós temos a grande participação. Enquanto não fizermos essas reflexões, essas considerações, estaremos falseando a verdade. Aí o que adianta chegar para um jovem, um adolescente, um neto, ficar papagaiando, dizendo que na nossa época era assim e assado, quando muitas vezes era um engodo. E pior ainda, nós não fizemos o trabalho adequado para dar então essas condições que nós achamos que deveriam ter a juventude de hoje. E não tem. Hoje a educação dos nossos jovens, infelizmente, já não é
já nunca foi, praticamente, não é da base da família, que eu entendo como a principal, secundária a escola formal, mas a principal fonte educadora hoje dos nossos jovens, infelizmente, roubaram, vamos dizer assim, se apoderaram da nossa caixa preta, que é os meios virtuais, Facebook, LinkedIn, internet. Hoje a gente percebe que os nossos jovens ficam horas e horas em computadores, celulares, clicando, se interligando de forma horizontal com centenas ou milhares de pessoas. Desligado de estudo, desinformado, porque tem muitas informações, mas como diz Augusto Cury, padecem da síndrome do pensamento acelerado e do mal do logos estéreo. Seu conhecimento é grandioso em quantidade, mas em profundidade é raso, que cabe num pires. Então esta é a nossa sociedade atual. Os jovens desbussolados, desorientados, já depressivos, ansiosos, inconsistentes, numa sociedade onde o ter é o que prevalece, querem ter as coisas, querem ganhar, pois foram criados assim, foram, vamos dizer assim, educados dessa forma. Então, por ter tido carências quando éramos crianças, na nossa infância, achamos que ao dar tudo para eles, ou substituir os nossos fracassos, e de uma forma irresponsável, iremos criar crianças mais amadas, mais queridas, cidadãos mais exemplares. Mas, na realidade, não é o que acontece. Pecamos novamente no erro, nossos pais, nossas gerações, e erramos em relação também agora. E o que se esperar, então, das nossas juventude, que estão nesse universo de inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, engenharia genética, inovações que acontecem a cada dia. Os empregos não são mais hierárquicos, onde você entrava numa profissão, seguia determinados anos, insistia até chegar a um determinado cargo. Hoje você não tem consistência e segurança nenhuma de quanto tempo ali perdurará. Hoje as atividades são muito mais informais e caminham para isso, e se não nos reciclarmos a cada dia, a cada instante, a cada momento, ficaremos para trás. As faculdades, já até mesmo os cursos, se comentam que os assuntos que ali se abordam estão superados. As nossas escolas tradicionais precisam ser recicladas, os nossos governos precisam tomar novas posições e novas decisões, os novos entendimentos. Senão, iremos cada vez mais padecer de uma miséria, de uma certa forma geral, miséria social, educacional, uma miséria familiar, que esta que é a mais importante. Um dos grandes fatores para os nossos sucessos em todos os aspectos da vida é a nossa inteligência emocional, não é intelectual. Tem muita gente aí que tem uma boa inteligência, um bom conhecimento, mas você vê lá a sua vida, se for bem de a fundo, está em frangalhos, desbussolada, desorientada, não consegue tecer as colchas de retalho da vida. Então vamos parar de fingir e usar máscaras de que somos entendidos, esclarecidos. Não, vivemos de narrativas e de histórias que nos são contadas, paradigmas, dogmas ultrapassados. Cabe a você, cabe a mim reconhecer os erros e a partir daí se reconstruindo e se ressignificando a cada momento. Só assim, com certeza, teremos resultados profícuos. Caso contrário, ficaremos nesse turbulhão de discussões infrutíferas, informações vazias, sem substância. E aí, o que fazer? A resposta está em ti, está em mim, está em todos nós. É o momento de chegar e tomar novas decisões, abdicar de hábitos, deixar esses papéis de vitimização, coitadismo e justificativo. Só assim começaremos a dar caminhadas e rumos melhor para uma sociedade mais humana, uma sociedade mais de progresso em todos os sentidos. Mais um vídeo da série Marcelo Lucero, vamos junto nessa onda. Se gostou, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhem, tem página no Face também. Até a próxima, um bom dia a todos.